E aí, gente, tudo bem com vocês? Vocês ainda estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento estudando a palavra de Deus com vocês. Queria agradecer você que está aqui vendo esse vídeo, que está colocando uma credibilidade e principalmente que está com bastante fome por Deus, com bastante expectativa de formar a sua fé, de desenvolver a sua fé, de saber lidar com todas as coisas, conhecer o seu Cristo, conhecer aquilo que você professa crer. Então, eu estou bem empolgado, bem animado, bastante grato ao Senhor e grato à sua vida. E vamos lá, né? Você está aí com expectativa de aprender os princípios elementares. E é até legal que a gente começou o vídeo falando sobre a base da nossa fé, e como base da nossa fé nós vamos começar no módulo que chama Princípios Elementares, ou seja, os primeiros rudimentos da nossa fé, aquilo que é básico para nós, aquilo que o texto mesmo que nós vamos ler vai chamar de leite. Então, nesse módulo nós vamos conversar sobre tudo aquilo que é o pontapé inicial para se crescer e desenvolver na sua fé, exercer o seu propósito e até mesmo, resolver uma paradinha que se chama inconstância, conhecendo os alicerces, o fundamento, a base, tendo sólido o nosso conhecimento e deixando com que todas essas escrituras, esse poder da palavra nos fira e nos toque nas entranhas, faz com que a gente seja constante, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é que a palavra de Deus, ela usa uma analogia de que uma casa está sendo construída, de que nós somos uma morada, que nós somos um lugar para Jesus e que nós precisamos edificar, que nós precisamos fazer crescer, que nós precisamos levantar muros, colocar telhados, janelas, edificar uma casa para o Senhor. E eu e você somos essa morada. E aí eu queria ir com você lá em Efésios capítulo 2, versículo 22. O texto diz assim: sim, em união com Ele, vocês têm sido edificados em conjunto para se tornarem um local de habitação espiritual para Deus. Uau! Então eu e você estamos sendo edificados, estamos nos tornando um lugar de habitação espiritual para Deus. Ou seja, essa palavra edificado fala sobre desenvolver, fala sobre crescer, fala sobre construir um lugar. E eu penso que você que está aqui gastando o seu tempo, mergulhando na sua Bíblia, abriu aí a sua Bíblia, porque afinal de contas nós estamos fazendo uma escola de conhecimento da Bíblia, você tem que ter sua Bíblia na mão, certo? Então, nós que estamos construindo esse lugar, nós almejamos estar numa casa pronta, nós queremos fazer uma fachada bonita, nós queremos estar com tudo preparado. E isso é ótimo, esse é o anseio que nós precisamos ter, e a nossa fome nos leva para esse lugar, para ser uma casa para habitação para Jesus e para frutificar e abençoar muitas pessoas. Só que é do conhecimento de vocês que uma casa, ela começa pelo fundamento, pelo fundamental. Quando a gente é criança e vai à escola, tem a pré-escola e depois tem o ensino fundamental. E esse ensino fundamental, ele é a base para que você seja uma flecha que vai ao alvo daquilo que você vai fazer para o resto da sua vida. Então, o módulo de hoje é sobre o que é fundamental. Não é a pré-escola, porque a pré-escola foi quando você creu em Jesus e foi tocado por Ele. Então aqui é o fundamental. É quando você vai crescer naquilo que você foi tocado, para que você chegue ao médio e vá exercer o que Deus fez sobre a sua vida. Faz sentido? Então, vamos lá ao que é fundamental. E quando nós falamos sobre elementar, nós estamos falando sobre o começo, a origem, o que é superior, tudo que inicia. Nós estamos falando sobre o que dá sustento. Beleza? Então, é aquilo que nos sustenta. Mais uma vez, a gente vai ler o texto de Hebreus, mas lá vai falar sobre leite. E leite é o que sustenta uma criança. Leite é o que dá força aos ossos, que é a nossa essência. Então, o fundamental é aquilo que dá essência para que a gente cresça. Beleza? Então o fundamental é aquilo que dá força para que aquela essência que está dentro de nós se desenvolva.
Então é tudo que está ligado a ser sustentado, ok? E ainda sobre isso, eu queria que você gravasse uma palavra que se chama alicerce. Porque nós vamos falar muito sobre o alicerce da nossa fé nesse módulo. O alicerce, que é um termo de construção, que é a primeira coisa a ser feita nessa construção. Todo prédio é firmado a partir do alicerce, a partir da base. Então, se a nossa base, o nosso alicerce no Evangelho não estiver muito bem rudimentado, muito bem fixado, nós vamos cair. A construção vai vir ao chão e nós não vamos alcançar o objetivo nosso, porque o nosso objetivo não é ficar no nível bebê, mas é crescer. Nós precisamos evoluir, nós precisamos ser pedras vivas para uma edificação de um reino inabalável, de uma coisa que é construída e permanece para sempre. Então, para isso nós precisamos deixar todas as coisas para construir sobre o alicerce, é a base. E quando eu estou dizendo isso, obviamente eu estou falando que a pedra de esquina, a base, o rudimento fundamental é Cristo Jesus. Mas eu não queria que nós ficássemos só nisso. Beleza, Cristo Jesus é a minha base. Mas se Cristo Jesus é minha base, o que Jesus disse para mim que é base? Faz sentido? Porque senão a gente fica romantizando e fica raso. Não, Jesus é minha base, eu vou me apegar a Jesus. Ok, cara, essa é uma verdade, Jesus é a rocha. Mas então, se eu vou construir o que de fato é ortoprático, o que eu vou praticar a partir de Jesus sendo a base da construção espiritual que nós estamos fazendo? Então, se Jesus é essa base, nós precisamos estudar o que Jesus disse. E eu queria que você aprendesse uma coisa hoje. Quando nós falamos cedro de Líbano, que é uma expressão que acontece lá em Salmos, não só em Salmos, tá? Na Bíblia, mas em Salmos é bem usado. Ele fala que nós somos como árvores plantadas, como um cedro de Líbano. E o cedro de Líbano, ele tem algumas especificações nele muito curiosas, que nos educam a respeito do que eu estou falando com você hoje. Porque o cedro de Líbano, ele demora 5 anos para crescer 5 centímetros para cima. Mas nesse mesmo tempo ele cresceu quilômetros para baixo. Uau, vamos lá alguém. A nossa vida é assim. O nosso desenvolvimento para cima, ele é demorado. Ele passa por um processo. Mas enquanto ele cresceu meio palmo para cima, isso significa que ele já avançou quilômetros para baixo. Então, se eu e você queremos construir para cima, que é o objetivo, primeiro nós precisamos avançar quilômetros para baixo. E tem uma peculiaridade no cedro de Líbano, porque ele cresce para baixo até que ele encontre a rocha. Vamos lá alguém, então nós precisamos crescer para baixo até que nós encontremos a rocha, até que nós podemos tocar no fundamento, até que a gente toque em Jesus. A gente cresceu tanto para baixo, a gente aprendeu tanto sobre o fundamental, que a gente toca o Cristo. Porque eu não quero lançar para vocês apenas conceitos teológicos, um monte de palavras, vários textos bíblicos, mas eu anseio para que essa aula toque nas entranhas, sabe? Para que você apalpe o que é inabalável, apalpe a base, apalpe a rocha que é Cristo. E aí tem mais uma característica no cedro de Líbano, que quando ele encontra a rocha, ele não simplesmente toca nela, mas ele se envolve completamente. É como se as raízes abraçassem a rocha e se apegassem a ele. Então o que eu quero te dizer é que você toque no Cristo, mas se apegue a ele, abrace ele, se envolva nele e tenha como fundamento, como estrutura para o que vai crescer para cima, seja o apegar-se firmemente a Cristo. Uau! Deixar com que as palavras de Cristo forme quem eu sou, que toque as minhas entranhas, mude a minha mentalidade, faça palpitar o meu coração e transforme as minhas ações. Beleza? Vocês estão entendendo? E aí, dentro disso, eu gostaria que você abrisse comigo Hebreus capítulo 6. Melhor dizendo, eu gostaria que a gente lesse Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Então nós vamos ler Hebreus capítulo 5 a partir do versículo 11 e aí a gente chega em Hebreus 6. O texto diz assim:
Temos muitas coisas a dizer sobre esse assunto, mas será difícil explicá-las porque vocês se tornaram vagarosos para aprender. Vamos lá, dá um pause aí. Cara, que a gente não seja esse tipo de gente que é vagaroso para aprender, que é monótono, que é preguiçoso, mas que a gente venha ser empolgado, que a gente venha ser, melhor dizendo, disciplinado para não se tornar um vagaroso. Embora já devessem ser mestres, pelo tempo decorrido, necessitam na verdade de que alguém lhes ensine novamente os fundamentos da palavra de Deus. Precisam de leite e não de alimento sólido. Quem bebe leite ainda é criança e não tem experiência na aplicação da palavra acerca da justiça. Contudo, o alimento sólido é para os maduros, para aqueles cujas habilidades foram treinadas pelo exercício constante a fim de distinguir o bem e o mal. Uau, vamos lá. Bom, por que a gente vai estudar esse texto? Primeiro, porque eu não quero ser vagaroso na fé. Segundo, porque eu não quero ser proibido de ouvir algo por não estar pronto. Eu não quero ser uma criança a vida inteira que os pais precisam pedir para que eu saia da sala para conversar algo sério. Eu quero estar desenvolvido na fé para conhecer o coração do meu pai e contribuir na construção da casa e na resolução do problema. Outra questão pelo qual a gente vai aprender, porque é o fundamento da palavra de Deus, porque é o leite que fala sobre a essência. E por quê? Porque nós precisamos pegar experiência na aplicação. Esse é o tchan dessa escola, experiência na aplicação. Eu não quero conhecimento do que está escrito, mas conhecimento aplicável do que está escrito. Experiência na aplicação, viver o que aprendeu. Para quê? Para que pelo meu exercício constante eu possa discernir o bem e o mal. Nós precisamos de discernimento, nós precisamos de experiência. Então nós precisamos exercitar, conhecer os fundamentos, destrinchar os fundamentos, descobrir as pérolas, abraçar o fundamento num exercício constante, não mais vagaroso, para que eu possa discernir tanto o bem quanto o mal. Eu vejo que nós somos muito pegos na hora de decisões e na hora da aplicação, porque a gente não sabe distinguir, a gente não sabe discernir o bem e o mal. Então, esse módulo é para que nós venhamos a crescer no leite, crescer na essência, crescer no fundamento, exercer na prática, ter experiência para que a gente consiga discernir o bem e o mal. E possa escolher a partir da vontade de Deus e possa auxiliar os irmãos a conhecer a vontade de Deus. E aí, continuando a leitura, Hebreus 6, a partir do versículo 1 agora. Portanto, deixando as lições iniciais a respeito do Messias, prossigamos para a maturidade, sem lançar novamente o princípio fundamental do abandono das obras que conduzem à morte, da confiança em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e da punição eterna. Então, beleza. O que está acontecendo aqui? Está sendo traçado um objetivo para nós: prosseguirmos para a maturidade. E aí, voltando no início da aula, construir a casa, uma fachada, um lugar de habitação, onde as pessoas são supridas, redimidas, onde a gente discerne o bem e o mal. Então vamos prosseguir para isso, vamos prosseguir, vamos avançar para a maturidade. Então o objetivo é maturidade, o objetivo não é ser um bebê na fé, não é ser um técnico, não é crer no Pai e ficar nessa fase, mas é avançar para ruios, filho maduro que se responsabiliza com as coisas do Pai. Então o objetivo meu e seu é avançar a maturidade. E pode ser que na sua versão apareceu perfeição, e aí perfeição no original traz a ideia de maturidade. Então eu e você precisamos ser perfeitos no que diz respeito a sermos maduros, a sermos responsáveis, a avançarmos, cara.
Por quê? Porque nós estamos falando de expansão do Evangelho, nós estamos falando de uma igreja apostólica, nós estamos falando de alcançar almas, nós estamos falando de resgatar pessoas, mas para isso nós precisamos deixar de ser meninos na fé e avançarmos para homens responsáveis. Então o objetivo de conhecer o fundamento, de distinguir o fundamento, de se exercitar é alcançar a perfeição, ou seja, a maturidade. E é interessante que no texto aqui abordou o que será tratado nas próximas aulas, que são os 7 princípios da doutrina fundamental. Ok? Então a doutrina fundamental ela é abraçada em 6 princípios que avança para o 7º, que o 7º princípio é a perfeição, a maturidade, o objetivo pelo qual a gente está aqui reunido tendo essa aula. Então são 6 princípios. Então o que é fundamental no Evangelho? 6 princípios. O que nós vamos aprender hoje? 6 princípios. O que nós vamos crescer nos 6 princípios? Quais são eles? Primeiro, arrependimento de obras mortas. Segundo, fé em Deus. Terceiro, doutrina do batismo. Quarto, imposição de mãos. Quinto, ressurreição dos mortos. Sexto, julgamento eterno. Beleza? Então são essas 6 doutrinas e nós vamos passar por cada uma, puxando uma lupa e se aprofundando nisso. Então, resumindo, o que nós precisamos saber como fundamental? Saber, conhecer, experimentar, ser tocado nas entranhas, aplicar, ter experiência e avançar? O que nós precisamos? O que são esses 6 que a gente vai aplicar tudo isso que eu acabei de dizer? São arrependimento e fé em Deus, batismo e imposição de mãos, ressurreição e julgamento final. Beleza? E aí, desses 6, nós podemos trabalhar eles com 3 ideias, beleza? A primeira ideia é soterologia, doutrina da salvação, que consiste em arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. Então esse combo chama-se soterologia. O segundo combo, que é a doutrina do batismo e da imposição de mãos, nós chamamos de eclesiologia, doutrina da igreja, que consiste no batismo e na imposição de mãos. E por último, o terceiro combo, que é a ressurreição dos mortos e o juízo final, nós chamamos de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Então, é fundamental para o cristão conhecer soterologia, eclesiologia e escatologia. São os 3 fundamentos que nós precisamos discernir, ser tocados, aplicar e crescer nisso. Amém? Então, é sobre isso que nós vamos fazer. E a única forma da gente chegar à maturidade espiritual é através da palavra de Deus. Pensa comigo no princípio da mesa, do pão e do vinho. A mesa está acontecendo aqui, por mais que nós estamos distantes, nós estamos numa mesa. E a mesa tem o pão, que é a palavra de Deus. E o Espírito Santo, que é o vinho, é o que vai transformar todo esse raciocínio em verdades aplicáveis dentro da nossa vida. Ok? Então a única maneira de nós chegarmos à maturidade é através da palavra, da ação do Espírito e dessa mesa de comunhão que nós temos Cristo em comum. Então espero que você esteja animado para colocar os blocos na construção. Essas 6 doutrinas que terminam com a perfeição, a maturidade de um cristão, para que então a gente permaneça na sala, conheça o coração do Pai e ajude nos fundamentos finais dessa casa. Beleza? Então até a próxima aula que nós vamos conversar sobre arrependimento. Valeu!